O Enem está chegando e é nesse momento que muitas pessoas ficam ansiosas com as provas do primeiro domingo por conta da redação. E aqui ao meu lado está o professor Pedro Henrique, que atua na área e vai contar um pouquinho pra gente as dicas para você, estudante, que vai prestar essa prova, saber um pouco mais como você tem que fazer e trabalhar essa redação. Professor, conta pra gente, já está batendo na porta essa prova, essa redação, quais são as dicas cruciais para quem vai fazer esse exame esse ano? Perfeito. Sou o professor Pedro, do Pré-ENEM Legal. A gente, durante o ano todo, tem trabalhado os conteúdos, focando com essa formação gratuita para os alunos. E sim, o primeiro dia é o dia do medo, porque é o dia que a prova é mais extensa, são 5h30, em comparação com o segundo dia, que são 5 horas. No segundo dia tem matemática, que é só matemática, e linguagens, tem arte, educação física, língua portuguesa, língua estrangeira, humanas, história, filosofia, sociologia e redação, Então, pensar na redação não como inimigo. Por quê? A redação é a única disciplina que você consegue tirar 1000. Em nenhuma outra dá de tirar 1000. Então, pensar que ela é a única que te dá 1000 te ajuda a alavancar a nota. Pronto. Então, quais são as dicas para a redação? Primeiro, ficar atento à sua argumentação e planejamento. O INEP, mais do que nunca, ele está cobrando que o aluno ele seja autoral, que ele dê o seu rosto na redação. E como que eu faço isso? Planejando meu texto, selecionando repertórios, conhecimentos de mundo, que não adianta só decorar, porque já saiu a cartilha do participante desse ano, inclusive, e o INEP deixa bem claro que esses repertórios de bolsos decorados, só com um título e com uma frase, não são mais considerados produtivos. Então, pensar em repertórios da sua vivência, quais são os filmes, as séries, os livros que eu leio, as teorias que eu conheço para utilizar, ter domínio e ter um projeto de texto que já está muito bem estabelecido. Nesses últimos dias, não adianta querer mudar o seu projeto todo, Você passou o ano todo se preparando, construindo esse projeto. Então, não é sexta, sábado e domingo que você vai conseguir mudar. Então, sempre pensa no seu projeto já estabelecido, o que pode ser ajustado para esses últimos dias, não esquecer dos conectivos, olhar para os errinhos ortográficos, mas principalmente ter domínio do conteúdo que você está falando. E é muito importante também que o aluno, a pessoa que vai prestar durante esse período, tenha esse repertório social, tendo em vista esses últimos temas do Enem, que foram sempre voltados a uma comunidade, uma minoria, essas questões sociais. Então, é importante que a pessoa tenha esse embasamento social, filósofos, históricos, enfim. Perfeito, Como você bem disse, nos últimos 10 anos o Enem tem cobrado temas sociais. Então seria muito relevante para o aluno ter repertórios que ele conheça que falam sobre temas sociais. E aí eu não vou nem longe, gente. Todo mundo aqui assiste a uma série, assiste a um filme. Professor, eu posso utilizar, por exemplo, uma série da Netflix como repertório? Posso. Da mesma forma que eu tenho filósofos e sociólogos com muita relevância, que vão ser de muita ajuda na sua redação, é muito importante que você utilize o que você tem domínio. Então, se eu tenho um repertório que fale sobre exclusão social, é muito provável que ele se encaixe no tema desse ano, independente do tema. Se for falar sobre etarismo, se for falar sobre pobreza menstrual, se eu utilizo um repertório de exclusão e marginalização social, ele vai se encaixar. Então, eu tendo domínio sobre esses repertórios no eixo social, é extremamente relevante. O senhor diria também que essa questão da conclusão, que pesa muito às vezes para a pessoa que está prestando, porque ela constrói aquele texto, mas chega na conclusão, ela não sabe solucionar aquele problema. Essa solução de problema seria só uma questão constitucional, de leis, ou esse repertório mesmo, como o senhor falou, de séries, filmes, também pode ajudar nesse momento? Perfeito. Na estrutura da redação, a gente conta a conclusão só para solucionar. Então, repertório eu vou colocar na introdução e nos desenvolvimentos. Na conclusão, nada de repertório, porque você já argumentou. Para solucionar, o Enem ele vai pedir na competência 5 elementos. Um agente, alguém que vai solucionar esse problema, o que vai ser feito para solucionar a ação, como que eu vou solucionar esse problema, o meio, para que esse problema, que essa solução vai ser feita, para resolver o problema, e um detalhe, uma informação a mais. Então, qual que é a minha dica? Se você culpou o governo, por exemplo, do seu problema, você tem que solucionar o governo. E como é que eu vou solucionar um problema do governo? Será que se eu colocar mais leis vai se resolver? Então, tem que ter essa ideia também na hora, saber o que é efetivo para cada órgão que você está culpando, Mas sempre utilizando os 5 elementos. Tanto que a competência 5, ela é bem quantitativa. Se eu coloco o meu agente, eu já ganho 40 pontos. Então, a cada elemento que eu adiciono, eu ganho 40 pontos, chegando aos 200 na competência 5. Então, a conclusão ela é o espaço somente para apresentar esses 5 elementos necessários. Então, não adianta nada eu colocar a culpa no governo e depois falar da sociedade. Ou eu culpar a sociedade e depois falar da mídia. Então, sempre organiza o seu texto. Deixa
pelo menos 1 hora no seu dia para poder escrever a sua redação, né? Depois é uma média de 3 minutos para cada questão nos cadernos e uns 30 minutinhos para o gabarito. Faça sem pressa. Eu sempre gosto que o aluno comece pela redação, olhando o tema, pensando nos repertórios e depois vai resolver as questões até para ele se inspirar, lembrar de algum conteúdo que ele possa utilizar na redação e depois, se terminar algum que ele achar mais fácil, começar a estruturar o texto. Muito obrigada, professor. Dicas enriquecedoras, então, agora, viu? Você que vai prestar o Enem agora a partir já deste domingo, né, deste mês de novembro. Dicas cruciais, você que estudou esse ano todo, nos últimos meses, ajuste o seu repertório, o seu texto. Como o professor falou, séries, filmes também ajudam nesse processo. Cuidado também com a conclusão do texto, da redação e boa sorte na prova. Essas são as informações e eu volto com você ao estúdio.